Boa noite. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia lá em Timóteo. 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Vamos se pôr de pé em reverência à palavra de Deus? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavras íntegras a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo os comichões no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelismo e cumpre com o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, tendo da minha parte, está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Os amados podem assentar. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, pelo privilégio de estar aqui. O Senhor possa estar me ajudando, Deus, a expor um pouco da sua palavra. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Paulo, aqui, ele estava vivendo um contexto muito interessante, uma fase muito interessante da sua vida. Aqui ele estava prestes a ser julgado. E ele escreve, deixa escrito, palavras que confortam os nossos corações. O versículo que eu quero destacar é o versículo 8. Que a palavra diz assim: Desde agora a coroa da justiça está guardada, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui ele mostra o quão ele está esperançoso pela vinda do nosso Mestre. E se passaram anos, ele morreu, mas essa esperança que ele deixou, espero que ela esteja acesa em nossos corações, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. O tema da pregação dessa noite é aguardando a coroa da justiça. Aguardando a coroa da justiça. O título é
cidadãos do céu. Nós vemos aqui que ele teve uma grande caminhada até chegar a este destino. Paulo, antigamente conhecido como Saulo, um fariseu, escribas, doutor da lei, ele era um grande perseguidor daquelas pessoas que serviam ao Senhor. Ele esteve presente na morte de Estevão, quando Estevão estava expondo a palavra de Deus, como não, mas sim como um panorama bíblico, mostrando desde Abraão até a chegada de Jesus Cristo, mostrando que Jesus era o único caminho para a salvação. E Estevão ali, ele fora assassinado, e Paulo estava presente numa daquelas acusações que levantaram contra Estevão. Mas, lá na frente, ele se converte. Indo para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E de Saulo ele acaba se tornando Paulo. E ele vira de perseguidor, ele passa a ser perseguido, levando a palavra de Deus. E é interessante que, ao passar do seu ministério, o maior desejo de Paulo era que ele pudesse estar em Roma. O desejo dele era que estivesse em Roma para pregar o Evangelho àquele povo. E vimos que eles, Paulo e Silas, foram presos. Teve naufrágio, ele passou várias dificuldades. Mas uma das coisas, ele nunca abandonou. A esperança do seu ministério. E com isso Deus atingiu o seu propósito. Levou ele para Roma. Ele fora como prisioneiro. Mas ele estava ali, onde o seu coração ele estava desejoso de estar, para pregar a palavra. E quando chegamos aqui nessa carta de Timóteo, aqui nós vemos os seus cumprimentos. Ele já está prestes a partir. E ele, mesmo sabendo que a qualquer momento poderia morrer, ele estava esperançoso, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus. Estava com o coração ardente, desejoso, para que o Senhor pudesse vir. E hoje, nós somos salvos em Cristo Jesus, pela graça do Senhor. E será que os nossos corações estão esperançosos pela vinda do nosso Mestre? Como agir sendo nós cidadãos dos céus? Como agir neste mundo? O apóstolo Paulo, ele nos deixou algumas indicações de como nós devemos viver com a esperança da vinda de Jesus. Aqui nós já vemos no versículo 1, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida.
Aqui, no versículo 1, ele mostra para nós uma súplica mostrando que toda a raça humana vai ser julgada. Mas, para que nós podemos ficar esperançosos, desejosos para a vida de Cristo, ele deixou alguns caminhos a nós devemos seguir. E o primeiro é que nós devemos sempre pregar a palavra de Deus a todo tempo. É interessante que no versículo 2, ele dispõe assim, que pregues a palavra itens a tempo e a fora de tempo. Essa palavra itens no dicionário, ela quer dizer assim, verbo instar, o mesmo que peça, persista, insiste, solicita, supliques, aperte, convides. Então, o apóstolo Paulo aqui, uma das coisas que ele já deixa para nós, que nós devemos estar, é que nós possamos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Porque aqui ele já estava esperando a vinda do Senhor. Aqui ele já estava almejando que em qualquer momento o Senhor pudesse resgatá-lo, arrebatá-lo para o céu. E se nós pararmos para ver a vida dele, a trajetória que Deus o conduziu, nós vemos que ele pregava a palavra de Deus a todo tempo. Ele estava preso no cárcere, eles e Silas, eles estavam lá louvando, testemunhando de Deus. As prisões foram abertas. Ele sofreu um naufrágio, mas lá também ele estava pregando o Evangelho. E almas converteu. Às vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas para que nós possamos falar do seu amor, falar das boas novas, que existe um Deus que ele possa salvá-las. E muitas das vezes nós deixamos essas oportunidades passar batido. Nós vemos que Paulo ele não perdia tempo, ele não perdia oportunidade de falar da palavra do Senhor. Porque o que é o combustível dele pregar a palavra, o que movimentava ele era a esperança que o Senhor poderia vir a qualquer momento. Então ele se esforçava, ele se dedicava para levar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas que passam em nossas vidas, nós vemos ela uma vez só. Nunca mais veremos ela. É aquele sangue, se aquela pessoa, aquela alma partiu, o sangue dela vai requerer nossas mãos. Também nós podemos ver que ele deixa bem claro também que nós temos que saber manusear a palavra de Deus. Nós vemos aqui que ele diz ainda no versículo 2, mesmo que nós devemos pregar a palavra de Deus, nós temos que também pregar de tempo após de tempo, nós temos que redarguas, ou redarguir. E buscando aqui também essa palavra no dicionário, a palavra redarguir significa vem do verbo transitivo direto, e transitivo indireto é revidar uma resposta de modo argumentativo. Redarguir, naquele caso, mostrando todos os pontos positivos daquela
questão. Saber usar a palavra do Senhor para expor o Evangelho. É por isso que, como o pastor disse aqui no começo, examinais as Escrituras. É interessante que lá em São Paulo, nessas conferências de missões que teve lá, eles fizeram um teatro, os meninos lá. E fizeram um teatro muito interessante que tinha... Eles fizeram um cenário e eram 3 jovens. Um era incrédulo e 2 eram cristãos. Um era recém-convertido e o outro era velho convertido. E o recém-convertido, com aquele desejoso de falar da palavra de Deus, ele não sabia como, e ele pediu para que aquele pessoa velha convertida pudesse ensinar a pregar a palavra. E eis que tinha uma pessoa ali sentada, esperando o ônibus, e ela falou assim: eu vou ali te mostrar como que faz. E ela chegou para aquela moça que não era convertida e falou assim: fazendo, vamos para a igreja? Já chamou uma pessoa para ir para a igreja. A pessoa falou assim: não quero. Começou a pensar: o que eu vou fazer para pregar o evangelho? Eu pensei: lá na minha igreja tem bastante jovens, tem isso, tem aquilo, tem, vamos para lá? E a pessoa: não. É interessante que a analogia, o teatro que ele estava fazendo, estava mostrando que aquela pessoa, aquela velha convertida, ela estava tentando levar a pessoa para a igreja, mas ela não tinha o manuseio da palavra do Senhor. E não sabia como argumentar, expor a palavra de Deus. Muitas das vezes, nós somos assim. Esquecemos de focar a Cristo, de mostrar a Cristo, apresentar o Senhor Jesus para as pessoas. Às vezes preocupamos muito em trazer pessoas para a igreja, trazer, e esquecemos de apresentar a Jesus. Porque Ele é o único que transforma as vidas. É Ele que restaura. E é o Espírito Santo que irá convencer a pessoa a render aos pés do nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo, ele nos alerta que nós devemos ter o manuseio da palavra de Deus. Porque a maior esperança de um cristão é ser arrebatado. É subir na glória. Ter o corpo transformado. Mas enquanto isso não é chegada a hora, a vinda do nosso Senhor Jesus ainda não chegou, Ele nos deixou algumas lições, umas diretrizes, caminhos a seguir. E a maior forma que Paulo pôde expressar esse desejo como cidadãos dos céus, ele vem mostrando que é pegar a palavra fora de tempo e em tempo. E saber manusear a palavra do Senhor. Temos também o próximo ponto que nos deixou também, nós temos que saber aconselhar, exortar. Nós vemos aqui no versículo 4, ele diz assim: que pregues a palavra, ensine a tempo, a fora de tempo, redarguas, repreendas e exortas. Exortar. Exortar no dicionário quer dizer que o mesmo que estimule, incite, persuade, aconselha, desperte, encoraja, entusiasme, incentive,
induzem. Muitas das vezes as pessoas confundem a palavra de exortar e acham que a exortação é lá e apontar o defeito e humilhar a pessoa. Mas não. Exortação é nós incentivar a pessoa a voltar ao caminho que ela deve seguir. E animá-la, ela manter firme, constante. E o versículo ainda continua dizendo: exorte com toda longanimidade e doutrina. Ou exorte ela com toda firmeza. E firme na doutrina. Também não é só exortar, mas também nós devemos fazer o quê? Aceitar as exortações. E muitas das vezes nós precisamos, às vezes Deus fala em nossos corações, nós, como crianças mimadas, nós queremos ficar emburradas. Mas como cidadãos dos céus, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele estava aqui, nesse texto, querendo mostrar para o Timóteo a esperança, o desejo da vinda do Senhor. Mostrar a alegria. Eu imagino aqui ele escrevendo essas palavras com tão entusiasmo, com tanta veemência, com tanta expressão e autoria para Timóteo. Então, fica firme. Corra. Continua continuando. E não desanime-se. Porque logo está para vir o nosso mestre. E ele está para nos levar para a glória. Aqui nós podemos ver também, ele dá alguns puxões de orelha. Nós vemos aqui no versículo 3 que ele fala assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Nós devemos ficar atentos. Porque muitas das vezes, quando nós ficamos desanimados, nós ficamos muitas das vezes cansados, às vezes nós começamos a perder o foco. Começamos a querer procurar coisas que não têm valor algum. Começamos a deixar falsos ensinamentos a entrar em nossos ouvidos. Mas nós vemos aqui que nós devemos ficar firmes na doutrina. No final do versículo 4, no final do versículo 2 fala sobre isso. Então, ficar atento a falsos ensinamentos. No versículo diz assim: porque virá tempos que não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltando a fábulas, a mitos. Aquele exemplo que mitos, sei que ninguém faz isso aqui, mas antigamente muitas pessoas elas usavam amuletos, trevos de 4 folhas. Eu assistia muito isso no Pica-Pau. E tinha gente que fazia isso, ferradura e tal.
Ficar preso nessas coisas, costumeira. Amados, nós devemos ficar firmes, aplicar a palavra, examinar a Escritura e não ficar preso em fábulas, em histórias, em mitos que não são reais. Mas devemos esperar e ficar firmes na palavra de Deus. Mas tu, ser sóbrio, versículo 5, nós devemos cumprir com o ministério que Deus te deu. Quando aqui trata a questão de ministério, não é só missionários ou pastores, mas sim cada pessoa salva que forma o corpo de Cristo. Pode ter certeza que Deus colocou o ministério em seu coração. Seja cuidar de crianças, seja pregar, seja ser porteiro, seja limpar a igreja, seja o que for. Mas cumpra com o seu ministério. Porque Deus quando vê que nós cumprimos o nosso papel com alegria, as coisas prosperam. Eu digo prospera assim no sentido que as coisas andam, que as coisas fluem, que as coisas caminham. É por isso que ele diz lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Como vocês acham que José foi chamado de ramo frutífero? Porque ele fazia não para Potifar, não para o guarda, o carcereiro, não para Faraó, mas ele fazia para quem? Para Deus. Isso é cumprir com o teu ministério. Fazer com o coração, fazer com todo o entusiasmo, dar-se o teu melhor. Dar tudo o que tem. Não só um pouquinho, mas tudo o que tem. Regaçar a manga, gastar ou aproveitar, gastar as energias. É interessante que ele fala aqui, mas tu, versículo 5, mas tu, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. E cumpre com o teu ministério. Cumpra com o teu ministério. Deus colocou nós aqui na igreja local, não é por acaso, não é para vir aqui só, como muitos dizem, assistir ao culto, mas sim participar, nós viemos aqui para participar, mas Ele nos colocou aqui como membros dessa igreja. Ele nos exorta, reativa para que nós possamos cada um fazer o seu papel com entusiasmo, com alegria. Vendo aqui o apóstolo Paulo falando isso, aqui ele estava preso. Vocês veem o contexto dele, ele estava preso. Estava carcerado. Esperando o seu julgamento. Mas essas palavras eu vejo como ele mostrando com palavras de alegria, de esperança. Porque ele sabia que a qualquer momento o Senhor estava por vir. E ele queria, dia após dia, dar o seu melhor para o Senhor.
E nós, como cidadãos dos céus, Ele nos deixou, nos colocou aqui como mensageiro da sua palavra. Nós somos o reflexo de Cristo aqui na terra. Os anjos queriam estar aqui falando. Mas Deus deixou essa oportunidade para nós. Então vamos cumprir. Vamos fazer. Vamos agarrar com todas as forças aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Em sexto,